O prazer é todo meu. Luciana, por que você resolveu escrever o livro antes de mais nada? Primeiramente, o livro foi uma ideia desde que meu pai ainda não havia falecido. Ele tinha um sonho de escrever a sua própria biografia. E um acontecido, quando ele faleceu, em 2001, eu já tinha essa ideia de fazer. Só que só pude concretizar agora, né? Comecei com o projeto em 2011 e consegui que fosse publicado pela Record. E o seu pai faleceu quando? Meu pai faleceu em outubro de 2000. De 2000. Faleceu com as duas pernas amputadas pelo cigarro, com efisema pulmonar e com AVC sem conseguir enxergar mais. E ele fumou durante 50 anos? Provavelmente até um pouco mais. Ele começou com 11 anos de idade. Aham. E com a coluna no Correio da Manhã, quando ele começou essa economia social, ele tinha uma vida intensa, noturna. Ele fumava muito, bebia, fumava, e era uma junção da bebida com o cigarro, aonde ele teve consequências terríveis depois que o tempo passou, né? E ele chegou a tentar parar de fumar? Olha, ele chegou a tentar parar de fumar quando ele perdeu a primeira perna. Porque quando ele teve uma trombose obliterante. Que é mais fácil a gente falar que é uma trombose para que as pessoas entendam. Mas o médico falou, quando ele teve o primeiro enxerto, que ele não perdeu a perna, o médico chegou e falou, olha, o senhor tem que parar de fumar, a nicotina está fazendo isso com o senhor. Ele não parou. Essa cirurgia durou 5 anos. Foi onde ele teve de novo uma outra artéria entupida e não teve condições mais de salvar a perna. E ele teve a primeira perna amputada em 92. E ele tentou parar de fumar, mas não conseguiu. Ele parou realmente quando ele perdeu, na data do seu aniversário, em 93, a segunda perna. Agora, aí a ideia também, além de contar a biografia do seu pai, né? Não, a minha ideia realmente é de conscientizar as pessoas dos malefícios do cigarro, do tabaco. Porque, na verdade, é uma droga como qualquer outra, né? A pessoa não consegue largar, tanto pelo hábito de fumar, como pela nicotina que vicia. Então, tanto para as pessoas que já fumam, porque hoje já não é mais um tabu, né? É uma coisa que as pessoas têm consciência do que estão fazendo. Antigamente, na época quando meu pai começou a fumar, as pessoas não tinham consciência, né? Era uma coisa charmosa, uma coisa elegante, eram propagandas de cigarro lindas na televisão, ou mesmo no rádio, veículos de comunicação. Hoje as pessoas têm consciência disso, mas a minha ideia realmente é de conscientizar os jovens ou as pessoas que já fumam de que realmente esse livro é uma história verídica, né? Realmente aconteceu e assim, não foi fácil. A gente que esteve ao lado dele o tempo todo, a gente viu cada sofrimento, cada momento, cada episódio, quer dizer, foi uma mutilação aos poucos, a vida dele foi mutilada aos poucos. E do mesmo modo como tem o fumante passivo, né? Que também Exatamente. é afetado na sua saúde física pelo cigarro, a família acaba sendo vítima também, né? Seriam quase que umas vítimas passivas, né? Também das tragédias trazidas pelo cigarro, né? Muito, porque nós temos casos também, depois que meu pai faleceu, além do jornalismo que eu fiz, eu também fiz enfermagem. Porque eu quis me aprofundar naquilo que eu vi dentro de casa. E assim, em hospitais eu vi casos de câncer, casos de DPOC que vai começar, porque assim, em hospital a gente fala, isso já não é uma bronquite que é adquirida quando criança. Porque o cigarro, ele causa uma bronquite crônica, a partir de um certo tempo que você fuma, você já adquire uma bronquite. E dessa bronquite ela vira uma DPOC. Então é um caso sério, porque as pessoas fumam na euforia, em festas, em coisas, e na verdade não tem consciência dos males que isso vai causar futuramente. Então, o meu livro, o que eu quis contar foi a história do meu pai, mas também contando a tragédia que aconteceu na vida dele. Porque quando ele fez a propaganda do Ministério da Saúde em 2000, ele quis mostrar para todo mundo o que estava passando, porque foi uma coisa triste vê-lo fazendo aquela propaganda que foi gravada aqui em casa,
E ele fez com toda alegria, com toda euforia, porque ele queria realmente passar para as pessoas os malefícios do cigarro. Então, eu acredito, na época, o ministro da Serra, ele foi muito feliz na propaganda, porque, inclusive, ele conseguiu vetar nos meios de comunicação a propaganda de cigarro. Então, meu pai ficou muito feliz com isso. Infelizmente, depois da propaganda que foi veiculada em julho de 2000, ele faleceu em outubro. Mas eu acho que ele faleceu feliz por ter mais um dever cumprido, né? Por ter feito a propaganda que foi veiculada nos meios de comunicação em horário nobre. Ou seja, ele ainda conseguiu fazer uma coisa boa dentro do seu sofrimento, né? Conseguiu, ficou, e ele ficou muito contente com isso. Eu me lembro da euforia dele, ele ficou muito feliz. E eu acho que isso foi um começo, né? Porque a partir disso, hoje não tem mais propaganda de cigarro na televisão, não tem mais propaganda em revistas, em rádios. Então ele conseguiu realmente vetar com que o cigarro continuasse com as propagandas na televisão. E o Zé Serra o ministro foi muito feliz mesmo com esse projeto que ele teve contra o cigarro. E você alguma vez chegou a fumar? Já cheguei a fumar, sim. Mesmo vendo em casa, né? Cheguei a fumar, mesmo tendo um espelho dentro de casa, e digo para você que foi muito difícil parar. Uhum. É porque é muito comum. Se torna um hábito de fumar, e a gente pensa que está fumando por alegria, fumando por tristeza, tudo é motivo para fumar, né? Então, realmente, a pessoa tem que ter muita força de vontade, em primeiro lugar. Existem tratamentos aí em Brasília, eu acredito que sim também, aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, existem tratamentos contra o tabagismo, que são feitos com psicólogos, com médicos, para ser um tratamento um pouco longo, mas que, pelas pesquisas que eu venho feito, ele tem dado muito resultado. É verdade. E aqui tem tratamentos, inclusive, gratuitos para aquelas pessoas que precisam de remédio. O tratamento é gratuito no Hospital das Clínicas. Recebe o remédio de graça, né? Então, agora, de qualquer forma, a pessoa precisa realmente estar com vontade de parar de fumar, né? Está consciente de que precisa parar de fumar e ter persistência, porque é o que a Luciana acabou de falar, é uma droga que vicia, né? Então, não é fácil se libertar disso, né? Agora, a sua mãe fumou alguma vez, Luciana? Minha mãe também fumou. Aham. E eu me lembro... A minha mãe conseguiu, na época que meu pai já não estava bem, ela conseguiu parar. E eu comecei a fumar depois que meu pai ficou doente. Olha só. Então, na minha adolescência ali, já perto dos 20 anos, eu comecei a fumar. Mas aí, como eu tenho asma brônquica, então realmente eu sofri um pouquinho com isso. Uhum. Então, eu realmente, por motivos de saúde mesmo, eu tive que parar de fumar e graças a Deus consegui. E você fumava escondido ou você fumava na frente do seu pai? No começo eu fumava escondido. Uhum. Meu pai nunca soube que eu fumei na vida. Minha mãe soube, mas eu no começo comecei a fumar escondido. É por isso que eu falo que os adolescentes hoje em dia têm que tomar muito cuidado, porque realmente eles começam a fumar escondido achando que não vão viciar. Mas infelizmente vicia sim, é uma coisa que se torna difícil de largar e é complicado e tem que ter muita força de vontade. E segundo entrevistas que eu já fiz aqui no programa, Luciana, a pessoa nunca mais pode voltar a tragar um cigarro, porque senão o vício volta também, né? Tem que evitar para sempre. Como eu disse, não é só o vício da nicotina, né? E dos outros, das substâncias, outras 1 milhão de substâncias que tem no cigarro. Mas é o hábito, né? Se a gente, na verdade, aquele hábito de acender um cigarro, se a gente para de fumar e pega o hábito de acender um cigarro de novo, tá pronto a começar a fumar de novo. Então tem que... E essa ideia, do mesmo jeito que o seu pai teve, né, de participar, de se expor, né, porque é expor a intimidade, a privacidade, a sua própria tragédia, né, de ter a coragem de se expor para ajudar outras pessoas a nem começarem, né, porque a gente já sabe que o segredo está em nem começar, né, fazer com que os jovens, os adolescentes se conscientizem que não podem nem começar, nem provar, nem né? começar, Não pode, porque assim,
são os anos, né? Os anos passam, no decorrer da vida que começam a surgir os sintomas das doenças em que o cigarro, dos malefícios do cigarro. Doenças respiratórias, doenças de obstrução de artéria, são AVC, são câncer, são problemas de infarto, muitas doenças são decorrentes do cigarro. E aí a gente vê que tem essa exposição com um objetivo maior. Não é só... A Luciana não quer só contar da história do pai, né, Luciana? Não. Mas é dizer, olha, isso pode acontecer com você, né? Eu quis juntar as duas coisas. Eu quis contar o glamour da vida que ele teve e depois o que o cigarro conseguiu fazer com a vida dele depois dos 50 anos. Porque ele começou a doença começou a se manifestar, ele tinha apenas 56 anos. Então ele faleceu com 64 anos, então de 56 a 64 anos, ele realmente padeceu em cima de uma cama. Então é isso que eu quero, na verdade, que eu quero é conscientizar, dizer, a gente não tá, ninguém está livre de passar por isso. Entendeu? Mas a gente tem como se precaver dessas coisas. Então é uma prevenção. Tudo na vida a gente pode prevenir. É melhor prevenir do que esperar acontecer. E tem que atacar bem cedo, porque o jovem, muitas vezes, ele não tem essa visão de futuro, né? Isso. Ele acha que está longe, né? Tão distante da vida dele, né? Ter 30 anos, 40 anos, né? Os problemas e tudo, mas por isso mesmo tem que ter essa campanha permanente, né? De conscientização dos malefícios do cigarro. O seu pai, além de fumar, ele tinha uma vida que favorecia isso, né? Que era essa vida social, junção, né? Por ele trabalhar, por ele buscar as notícias da coluna social do Teenage, que era no Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. Então ele passava a noite trabalhando para depois ir para o jornal durante o dia fazer a coluna. Então, nas festas, nos eventos, ele fumava, ele bebia, então era uma junção, né? O trabalho dele, infelizmente, fez com que ele levasse isso cada vez mais a sério. Mas ele não teve consciência também de que um dia isso poderia causar tanto mal à vida dele. E realmente causou. Eu e minha mãe somos provas vivas do quanto ele sofreu. Então, foi por isso que eu quis escrever o livro, além de estar, eu sei onde quer que ele esteja, que eu realizei um sonho dele, mas que também pelo fato de querer conscientizar as pessoas de que não é legal fumar, não é bonito, como sempre foi antigamente era mostrado nos veículos comuns, não é sedutor, não é bonito, não é charmoso. Realmente hoje está deselegante, né? Está deselegante aqui, a gente até tem a gente não tem mais, a gente vê não pode mais fumar dentro de restaurantes, dentro de locais fechados. Antigamente a gente tinha esse livre acesso, hoje não existe mais. Então o fumante mesmo tem que ficar do lado de fora fumando, né? E lembrando sempre que as campanhas, as leis, as regras não são contra o fumante, né? Não são contra o fumante. São contra hoje o tabaco. Ele tem o livre-arbítrio de saber o que está fazendo, e consciência. Porque hoje a pessoa fuma consciente de que um dia pode acontecer alguma coisa de mal. Antigamente, infelizmente, não era assim, mas hoje todo ser humano é consciente do que faz, né? Principalmente do cigarro. Antigamente eu me lembro que os pais fumavam dentro de casa, junto de criança pequena, né? E hoje em dia isso está bem mais fraco, né? Vamos dizer assim, as pessoas já têm muito mais consciência, né? Muito mais. Ô, Luciana, o seu livro, A Imagem que o Cigarro Lhe Deu, ele já está nas livrarias? Já está, ele está sendo vendido em todas as grandes livrarias do Brasil inteiro. Então, é A Imagem que o Cigarro Lhe Deu, de Luciana Carlos Gomes, editora Record. Isso. Então, tá aí para você que quer saber um pouco mais, conhecer a vida de um jornalista que foi bastante conhecido, né? E compartilhar aí desse sofrimento, mas principalmente eu acho até quem é professor, né, para ter argumentos para conversar com os alunos. Pessoas da área da saúde, professores, que querem em escolas, principalmente escolas públicas, onde a droga começa muito cedo, né? E, assim, se a droga começa muito cedo, quem dirá o cigarro, né? Quem dirá o tabaco. Eu acho que começa
Hoje os adolescentes, a partir dos 11, 12 anos, eles têm que ter consciência de que, apesar que são jovens ainda, mas